Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo da playlist. O objetivo é resolver todas as questões propostas na apostila do Reeduca, o ano de referência é 2022. Mas esses exercícios poucos diferem da apostila de 2023, quando não iguais. Então, vamos ao vídeo. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o seu like. É muito importante para mim. Olá, pessoal. Então, vamos lá. Essa apostila é a apostila de matemática referente ao ano de 2022. Vejam que, apesar de ser em 2022, eles são muito parecidos com... Ela é muito parecida com a apostila de 2023. Os exercícios são bastante ali parecidos, quando não repetidos. Então, eu gravei aqui, vou gravar esses vídeos com a resolução desses exercícios para servir de base para vocês resolverem todos os exercícios da apostila de 2023. E depois também eu vou adaptar e fazer um vídeo também com a correção. Então, antes da gente começar a fazer os exercícios, nós temos que pelo menos termos uma ideia do que é o jogo de Mancala, né? E a apostila começa falando sobre isso. Então, eu coloquei aqui o tabuleiro de Mancala só para a gente ter uma ideia de como que é jogado, né? Esse jogo, um jogo bastante interessante. Então, como é que a gente vai fazer? Na parte de cima, que a gente coloca aqui, é referente ao jogador 1. E a parte de baixo é referente ao jogador 2. Essa parte arredondada aqui são chamados de cavidade. O jogador 1 tem 6 cavidades para ele, e o jogador 2 também 6 cavidades. O oásis do jogador de cima está aqui e o oásis do jogador de baixo está aqui. Esse jogo sempre ele é jogado no sentido anti-horário. Então ele é jogado dessa forma. E como que ele se joga? Você vai pegar as 48 sementes nesse jogo de Mancala tradicional, né? Feito com 48 sementes. 48 sementes dividido em 12 cavidades, seriam 4 sementes em cada cavidade. E você vai pontuando de acordo com as sementes que vão caindo no seu oásis. Quando fica no seu oásis da semente, você vai estar capturando lá. E ganha quem tiver mais sementes no seu respectivo oásis, é claro, né? Tem algumas regrinhas para você tomar ciência. Que regrinhas são essas do jogo? Se a sua última semente, você começa aqui, por exemplo, você começa a distribuir as suas sementes e a última semente sua caiu numa cavidade vazia, você consegue capturar todas as sementes da cavidade subsequente. Então, um exemplo, se caísse aqui, ó, nessa cavidade 4, a sua última semente, você poderia capturar essas 3 sementes aqui e colocar no seu oásis. Entendeu? Então, a captura de semente sempre é feita dessa forma. Quando cai a sua última semente na distribuição, cai numa cavidade vazia. E uma outra regrinha que tem é que se a sua última semente cair no seu próprio oásis, você tem direito a jogar novamente. Isso é jogada dupla para você, né? Sua última semente caiu no oásis, você tem direito a jogar novamente. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse jogo, na apostila do Reeduca tem um QR Code, onde tem um vídeo explicando pormenores ali, mais regras, né? Mais regras sobre o jogo. E se você realmente quiser ali replicar e jogar em casa ou com alguém, ali, acessem esse vídeo lá para aprenderem um pouco mais. Só com essas regras que eu dei para vocês, acho que a gente consegue agora fazer os exercícios. Só para a gente ter uma ideia
de como é o jogo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o exercício número 1. O exercício número 1, ele está perguntando qual é o número de sementes no jogo de Mancala. E aí, pessoal, qual é o número de sementes? Já falei, no jogo tradicional existem outras variações, mas no jogo tradicional são quantas sementes? 48 sementes. Então, como é que eu escrevo isso aqui para vocês terem uma ideia? O tabuleiro de Mancala possui 12 cavidades e 2 oásis. O jogo começa com 4 sementes em cada cavidade. Então, o número de sementes no jogo de Mancala é de quanto? 4 vezes 12, 48 sementes. Aí você vai colocar a respostazinha lá. Bom, Dandara e Cauã, eles estão jogando Mancala. Aí ele está dizendo que Dandara está com 27 sementes no seu oásis. E Cauã está com 8. Vejam, a gente sabe que o total de sementes são 48. Tem 27 com Dandara e 8 com Cauã, e são 48. Então basta a gente fazer o quê? Uma continha para a gente saber quanto que vão estar na cavidade ainda, a serem jogados, a serem disputados. Então, ó, o total 48, no oásis de Dandara 27, no oásis de Cauã 8. Fazendo essa continha, você vai perceber que quantas sementes ainda estão em disputa? 13. Entenderam? Então vamos lá. Letra B. Podemos garantir que Dandara será a vencedora, independente das jogadas, de quem... E aí, vamos pensar. Será que Dandara vai ser a campeã? Não precisa nem mais jogar? Sim, porque sim. Porque você está com 27 sementes com Dandara e o outro está com 8. O máximo que ele pode chegar, que Cauã pode chegar, é o quê? 21 sementes. E vai ser bem inferior ao que Dandara já tem. Então, independentemente do que se vai jogar, ali Cauã jamais vai conseguir pegar a pontuação de Dandara, ultrapassar. Então, e pela regra do jogo, uma vez colocado no seu oásis, você não vai perder mais aquelas sementes. Então a Dandara já está com 27, já era, o Cauã perdeu. Beleza? Eu escrevi aqui só para vocês terem uma noção, né? Lá, sim, pois Cauã só poderá chegar a 21 pontos. Beleza? Questão agora número 3. Qual é o número de sementes mínimas no oásis do jogador vencedor ao término do jogo? Bom, para ele vencer, ele tem que estar com mais de 24 sementes, que é mais da metade, não é isso? São 48 sementes. Se for 24 para um e 24 para outro, vai dar empate. Então, para alguém ganhar, o mínimo que se pode ter são quantas sementes? 25 sementes. Então, o mínimo para o jogador vencedor tem que ser de quanto? 25 sementes. Beleza? Questão número 4. Quais foram as operações matemáticas que você utilizou para responder as perguntas anteriores? E aí, esse jogo, por isso que é um jogo interessante, você vai estar trabalhando as 4 operações básicas da matemática. Entenderam? Então, quais são as operações básicas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá bom? Na apostila de 2023, existem as perguntas também bastante interessantes sobre isso. Mas com essa explicação, você consegue fazer e responder todas as outras questões dessa apostila na versão de 2023. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Questão número 5. Sobre a situação de jogo aqui, ele está perguntando a seguinte situação. Caso seja a vez do jogador de baixo, ó, tem aqui o jogador de baixo, jogar
ele consegue capturar alguma semente? É isso que ele está perguntando. Será que ele vai conseguir capturar alguma semente? Veja, se ele pegar essa daqui, são 3. Tira 3 daqui, ele vai distribuir 1, 2, 3. Não vai cair numa cavidade vazia. Se ele pegar essa daqui, essas 4, aí ele vai distribuir. Ó. Peguei 4, vai distribuir aqui. 1, 2, 3, 4. Não vai cair numa cavidade vazia. Se ele pegar essa outra aqui também não vai, tá vendo? Ó? Então, se for o jogador de baixo, ele não consegue fazer uma jogada para capturar semente. Beleza? Agora, vamos pegar aqui, escrevi só para frisar, né? Não, pois não há possibilidade da última semente do jogador de baixo cair em alguma cavidade vazia. Agora, vamos pensar no jogador de cima. Será que tem alguma cavidade que ele pode mexer de tal forma a cair numa cavidade vazia e ele capturar? Lembrando que o jogo é sempre no sentido anti-horário. E você vai tirar a semente daquelas cavidades e distribuir. Você pode distribuir no seu oásis. Mas se a semente for para distribuir no oásis aqui do adversário, você vai pular. Você não vai dar ponto para o adversário. Não tem lógica isso. E agora, vamos pensar, tem alguma cavidade que eu possa começar de tal forma que eu consiga capturar semente? Sim, essa cavidade aqui, ó, com 7. Veja, se eu pegar aqui todas as sementes que estão aqui e distribuir, vai ser, ó, 1, 2 no meu próprio oásis, 3, 4, 5, 6, 7. A última semente caiu numa cavidade vazia. Então, o que eu vou poder fazer? Capturar todas as sementes, todas essas 4 aqui, ó, subsequentes, e colocar dentro do meu oásis. Entenderam como é que é a sistemática do jogo? Então, lá, vamos responder então. Sim. É o que eu estou colocando aqui, ó, essa cavidade aqui que eu devo começar. Se eu começar por essa cavidade, eu consigo fazer captura de semente. Beleza, pessoal? Vamos lá para a questão número 6. A questão número 6 refere-se ali à parte ali do sistema de numeração nosso, numeração decimal. Lembra que eu passei bastante exercício para vocês ali de valores posicionais, coloquei valor relativo, valor absoluto, coloquei lá, até no nosso testezinho a gente colocou bilhão, trilhão, quatrilhão, aqui só está o máximo ali que ele colocou foi milhão. Mas como é que você vai fazer isso? Preenchimento desse quadro. Por exemplo, 256. Você vai colocar o quê? Na posição de unidade, 6. Então, 6 unidades. 5 dezenas e 2 centenas. E vai colocando lá, 25.305. É só você ir colocando os valores posicionais ali. Ó. Ele nem está perguntando qual é o valor relativo, qual é o valor absoluto, qual é a decomposição. Ele não perguntou isso. Tá bom? Então vamos preencher aqui, ó, é só colocar os valores referentes ali na unidade milhar, unidade de milhão, centena simples, é só ver onde que está caindo. Sempre lembrando da direita para a esquerda. Tá bom? Então, as respostas corretas estão aí. Ó. É só você ir preenchendo essa tabelinha de valores posicionais. Aí o exercício número 7, ele está perguntando: pinte de azul as palavras que se relacionam à adição e de verde as palavras que se relacionam à subtração. Veja, quando a gente está trabalhando a adição, existem alguns sinônimos que você pode usar. E aí, então, o que está relacionado à adição para vocês? Pensaram? Essa aí está fácil, né? Então, vamos lá. Adição, juntar, mais o que está relacionado à adição? Somar, mais quem? Acrescentar, mais quem?
Qual outra palavra que está? Unir. Muito bem. E para subtração? O que está relacionado à subtração? Tirar. Então, tirar está relacionado à subtração, mais o quê? Remover. Está removendo. Então, subtração, continha de menos. Mais qual? Diminuir. E mais qual? Diferença. Isso mesmo. Tá bom, pessoal? Essa aí ficou fácil, né? Vamos para a questão número 8. A questão número 8 tem um probleminha. Ele vai falando assim, ó. Na escola de Dandara, há 3 turmas do 7º ano. Em uma dessas turmas, há 37 alunos. Nas outras duas, há 35 em cada uma. Não é 35 distribuído em 2 turmas, não. 35 em cada uma. Aí ele pergunta, quantos alunos tem na escola de Dandara, do 7º ano, né? Como é que a gente vai fazer essa montagem? Primeira turma, 37. Segunda turma, 35. Terceira turma, também 35. Vai fazer a continha de mais, somar. Fazendo a continha ali, vai dar quanto? 107 alunos. Beleza? Vamos lá. Questão número 9. Joana coleciona carrinhos. Podia ser João, né? Mas sem preconceitos, né? Vamos lá. Ela possui 33 carrinhos azuis, 26 carrinhos amarelos, 43 carrinhos vermelhos e 18 carrinhos de outras cores. Também, ó, é uma continha também de quê? Continha de mais também, ó. 33 azuis, 26 amarelos, 43 vermelhos, 18 de outras cores. Então, totalizando quanto? Totalizando 120 carrinhos. Beleza? É só você fazer uma continha de soma. E a questão número 10, para a gente fechar esse vídeo, depois começar o outro, vai ser a seguinte. Daniel comprou um jogo no valor de R$ 359 e pagou com uma nota de 200 e 4 notas de 50 reais. Quanto que Daniel recebeu de troco? Veja, primeiro ele pegou o quê? Pagou o jogo com o quê? Com 200? Com 300? Você tem que pelo menos saber que tem uma nota de 200 e quantas notas de 50? 4. Então ele pagou o jogo com quantos reais? Uma de 200 e 4 de 50, 400 reais. Mas o jogo custou quanto? 359, então você vai ter que fazer uma continha de menos agora. 400 menos 359, vai receber quantos reais de troco? 41 reais de troco. Entenderam? Então, a gente fecha esse primeiro vídeo aqui e vamos partir para outro vídeo na próxima aula.